aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia. Pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Heleno, que encerra sua missão aqui na Diocese, a gente já louva e bendiz a Deus pelo tempo que Ele trabalhou conosco. E a gente fica muito feliz de acolhê-lo, Padre, aqui no nosso meio. Que bom, seja bem-vindo. Já foi nosso vigário, já foi padre desta paróquia. E a gente acolhe com a salva de palmas, né? Agradecendo por todo o trabalho feito aqui também em nossa comunidade. Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós estamos celebrando hoje a festa da Epifania do Senhor, que se traduz na festa da manifestação das promessas de Deus, desse menino, ao mundo, com essa figura dos magos que vieram lá do Oriente para adorar. Tradicionalmente a gente conhece como reis magos, mas eles eram magos e eram chamados assim, não porque faziam magias, mas naquela época a ciência até então estava sendo descoberta, né? E eles eram astrólogos, aqueles que estudavam as estrelas, os astros, unidos às profecias. E tinha a profecia de que nasceria o Messias, e eles
há muito tempo estavam estudando essa realidade sobre a chegada desse Messias. E a profecia dizia sobre uma estrela que guiaria eles até encontrarem esse menino. Eles estudaram por muito tempo também as estrelas, a astrologia, e por isso são chamados de magos. E eles, sabendo quando a estrela passaria, foram confirmar aquilo que os profetas diziam. E chegando, encontraram de fato um menino nascido numa manjedoura. Imagina, 3 homens, e eles, conhecendo bem as profecias, trouxeram 3 presentes. Então vamos analisar os presentes que os magos trouxeram. Eles não trouxeram por acaso apenas o ouro, o incenso e a mirra. Ali eles conheciam exatamente a promessa, as profecias que falavam sobre esse Messias, sobre este menino que nasceria para salvar a humanidade. O ouro, porque era um rei, era digno de honra, de glória, de majestade. E o que representa melhor do que um ouro para um rei? Então eles trouxeram o ouro para aquele menino que era rei da realeza. Como a gente ouviu na genealogia de Jesus, ele é descendente de Davi. Davi foi rei de Israel. O incenso, porque aquele rei que nasceria, aquele menino, não era apenas um homem como qualquer um outro, ou até como Davi. Era o próprio Deus que nascia. E, ou seja, a Deus todo louvor, toda adoração. O incenso que sobe ao céu. Quando a gente usa o incenso na missa, é exatamente para elevar a Deus um grande louvor. Ou seja, o incenso para aquele menino que era rei e que era Deus também. E a mirra, porque a mirra é usado. Eu fui esses dias na casa dos meus parentes, lá no Pernambuco, e minha tia tinha lá no seu quintal uma planta de mirra que eu nunca tinha conhecido. E quando eu peguei na folha, eu senti o aroma tão profundo da mirra. Como era cheiroso a mirra. Ou seja, dessa planta se faziam os maiores bálsamos, maiores perfumes. Ou seja, os perfumes que eram usados também para sepultar os corpos, porque até então não se tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Então era usado nos corpos, porque os funerais duravam muito tempo e usavam a mirra, o bálsamo bem forte, para que o corpo não ficasse fedendo. Ou seja, para mostrar a missão daquele rei, daquele Deus que veio para morrer por cada um de nós. Então esses presentes que foram dados porque eles conheciam as profecias do Messias, desde a sua origem como rei até a sua missão, que era morrer pelos nossos pecados. Meus queridos irmãos, diante desta manifestação gloriosa de Deus ao mundo, nós compreendemos a grandeza da confirmação das promessas de Deus no meio de nós. Deus cumpre com fidelidade as suas promessas. Há muito tempo Deus havia falado pela boca dos profetas que enviaria um menino ao mundo para redimir e resgatar todos aqueles que estavam perdidos da casa de Israel. E assim se cumpre com o nascimento de Jesus. E por isso o mundo é revelado ao mundo, ou seja, a festa da Epifania, ou seja, a revelação desse Deus ao mundo pelos magos, mostra a cada um de nós que esse menino veio para resgatar a todos aqueles que acreditarem, todos aqueles que acolherem a sua verdade, todos aqueles que se decidirem seguir por Jesus. Nós queremos acolher essas promessas de Deus. Mais ainda, porque quando nós falamos que
nós somos filhos da promessa, nós somos exatamente filhos com um projeto de Deus, assim como o próprio Senhor, que veio com uma missão, com um desígnio, e ele veio para cumprir a vontade do Pai. E ele diz claramente que Jesus, sendo obediente até a morte da cruz, Jesus veio para cumprir a vontade de Deus Pai. E por isso Jesus não fracassou de forma alguma, ele foi obediente, mesmo sendo Deus, foi obediente ao Pai. Da mesma forma, meus queridos irmãos, Deus nos convida a uma obediência aos projetos de Deus em nossa vida. Deus tem um projeto para cada um de nós. Deus tem escolhido um projeto para todos nós. Às vezes a gente desconhece esses projetos de Deus. Mas eu falava com um padre, antes da gente começar a missa, que tudo concorre para aqueles que amam a Deus. Tudo acontece na nossa vida, nós que cremos, e aí eu entro parênteses, a gente que acredita no Senhor, a gente que confia que Ele nos conduz pelo seu caminho, tudo concorre para aqueles que amam a Deus. Então, por mais que a gente tenha medo dos desafios ou das dificuldades, Deus sempre usa a sua mão para nos guiar. E Deus tem o melhor para nós. Às vezes a gente nem sabe o que é melhor para mim, mas Deus sabe o que é melhor para nós. E por isso nós precisamos confiar no projeto de Deus, como o próprio Senhor é exemplo de confiança plena. Ele foi obediente, como diz a palavra, obediente até a morte, porque ele sabia que mesmo sendo pesada a cruz, era a vontade do Pai. Às vezes os nossos caminhos podem ser pesados, difíceis, longos, árduos, sofredor, mas esse caminho nos levará à vontade de Deus. E não quer dizer que Deus queira que a gente sofra, ou que a gente padeça, ou que a gente seja humilhado, ou que a gente possa padecer, mas Deus tem reservado algo para nós. O problema é que para a gente chegar à glória, precisa primeiro passar pela cruz. A gente precisa ter a ciência, ou a consciência, melhor dizendo, de que a gente precisa primeiro caminhar pela cruz para chegar à grande vitória da ressurreição. E Jesus tomou isso na sua vida como um próprio exemplo, porque ele precisou primeiro carregar a cruz para romper com o pecado da humanidade, para redimir e salvar todos aqueles, e para chegar à glória da ressurreição. Da mesma forma, nós que contemplamos a manifestação de Deus ao mundo, nós precisamos muito mais confiarmos nas mãos de Deus. E aí a gente vê que nada é por acaso. Se a gente pegar a festa do Divino Espírito Santo que a gente teve o ano passado e que deu continuidade esse ano, o tema que nós estamos trabalhando durante todo esse tempo é: nós somos filhos herdeiros da promessa. Talvez Deus queira nos falar muito sobre toda essa realidade que a gente vive, porque Deus se utiliza exatamente de muitos meios e sinais para falar o nosso coração, e a gente precisa tomar posse dessa palavra, dizer: eu sou um herdeiro da promessa de Deus, então eu preciso confiar nas mãos de Deus e saber que os seus projetos é exatamente a minha felicidade, porque a vontade de Deus é que sejamos felizes. Mas nesse percurso de felicidade vai existir as dificuldades, vai existir as tentações, vai existir as pedras, vai existir os desafios, e toda essa diversidade ela deve nos tornar mais fortes, para que a gente chegue lá, não porque conquistou de graça, porque recebemos de graça, mas porque foi conquistado. Dizia muito esses dias, no tempo do Advento, que o céu todos desejam ir,
todos querem ir. E o desejo de Deus é que todos se salvem. Mas o céu não nos é dado de graça, ele é conquistado. A gente deseja ir para o céu, mas o céu é uma conquista individual de cada um. Nós precisamos conquistar o céu. Mesmo que o Senhor deseje mais profundo que todos sejam salvos, o céu é uma conquista individual. Da mesma forma, viver os projetos de Deus em nossa vida é uma conquista diária, onde eu caminho e, como diz a própria palavra, os que semeiam entre lágrimas vão colher com alegria. Nós queremos, Senhor, pedir a grande graça de termos a capacidade de plantar com lágrimas, na dor, no sofrimento, na obediência à vontade de Deus, para que a gente possa colher os frutos dessa obediência, dessa vivência na alegria. Pedimos que nessa grande manifestação ao mundo, tenhamos a capacidade de enxergar o projeto de Deus em nossa vida. Por quê? Porque nós não somos deste mundo, nós somos herdeiros das promessas de Deus. E o que Deus escolheu para nós é muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar. Por isso, meus irmãos, conquistemos a nossa felicidade, conquistemos chegar e alcançar o projeto de Deus e conquistemos o céu, porque lá é o nosso fim, unido ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje nós temos a alegria de acolher mais um membro para a nossa igreja e nós vamos chamar os pais e os padrinhos para poder dar início à celebração do batismo. Batismo de Levi Alexandre. Queridos pais, o que pede a Igreja de Deus para o seu filho? Pelo batismo, ele vai fazer parte da Igreja de Cristo. Vocês, pais e padrinhos, estão dispostos a ajudá-los a crescer na fé? Então, o primeiro sinal de acolhimento é a cruz. Nós vamos fazer o sinal da cruz nele. Logo em seguida, os pais e os padrinhos fazem o sinal da cruz que eu acabei de fazer. Agora eu vou ungir o peito dele com o óleo do batismo. Cristo Salvador lhe dê a sua força, que ele penetre em sua vida como este óleo em seu peito. Queridos pais e padrinhos, o amor de Deus vai infundir nesta criança uma vida nova nascida da água pelo poder do Espírito Santo. Se vocês estão dispostos a ajudá-lo a crescer na fé, renovem agora suas promessas batismais. Primeiro responderão: renuncio. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado. Para viver como irmãos, renunciam a tudo aquilo que gera destruição da criação divina. Para viver no mundo de paz e justiça, renuncia a todo sentimento que não vem de Deus, o ódio, o rancor e todo sentimento maligno. Agora eu convido toda a Assembleia a ficar de pé e juntos com os pais e padrinhos professarem a fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. É nesta fé que vocês acabaram de professar que desejam que ele seja batizado? Nós vamos abençoar a água que será derramada sobre ele como um sinal sacramental. Dignai-vos, ó Deus, derramar sobre esta água a força do teu Espírito, para aqueles que forem batizados por ela ressuscitem com Cristo para uma vida nova, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Padrinhos, vem aqui, padrinho, segura aqui no ombro dele, para cá, para trás, ó, padrinho. Levi, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas para Levi, que acaba de ser batizado. Eu agora vou ungir ele com o óleo do crisma, para que ele participe do munus de Cristo, que é sacerdotal, profético e rei. Pode acender a vela no círio pascal. Acende a vela ali, padrinho. E vocês, segurando a vela juntos, vão entregar para Levi, dizendo: Levi, recebe a luz de Cristo. Vamos lá? Levi, com a ajuda de seus pais e padrinhos que lhe entregam a luz, que você agora possa caminhar como filho da luz. Cristo iluminou a sua vida e agora você faz parte da Igreja de Cristo, e eles assumiram o compromisso de ajudar você a crescer na fé, conhecendo a importância da Igreja e dos outros sacramentos, que você possa crescer em graça e futuramente ser um cristão que abraça a fé com alegria. Pode apagar a vela. Podem retornar para o lugar. E juntos, irmãos e irmãs, vamos apresentar a Deus as nossas preces. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pela Igreja e por todos os seus filhos, para que sejam luz que ilumina ao proclamarem a glória do Senhor, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, e por todos os anunciadores da Boa Nova, para que tornem atraente as suas palavras, oremos. Iluminai, Senhor, a toda a terra. Pelos que não chegaram ainda à luz da fé, para que, seguindo a estrela de Belém, possa vir adorar o Salvador, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos professores e alunos de todas as escolas, pelos que vão entrar no último ano de estudo e pelos que já terminaram, mas não têm trabalho, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Por todos nós que aqui nos reunimos, para que aprendamos a saborear intimamente o mistério que nos foi dado ao conhecer, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Tudo isso, ó Pai, vos pedimos por teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.